a nossa aula ela vai tratar da alimentação dos seres vivos, que é já parte do conteúdo do 7º ano do ciclo 3, que é a série de vocês. Então, a gente começa já falando o princípio básico, que todos os seres vivos se alimentam. Alguns vão produzir o próprio alimento e eles vão ser chamados de autótrofos. Já outros não produzem o próprio alimento e são chamados de heterótrofos. Os seres vivos que produzem o próprio alimento são nada mais nada menos do que as plantas. As plantas são os únicos seres vivos que são capazes de produzir o próprio alimento. E isso acontece através de um processo chamado fotossíntese. Tá? As plantas são os seres autótrofos, os únicos seres vivos que são capazes de produzir o próprio alimento. E aí, aqui a gente tem um esquema demonstrando como funciona a fotossíntese. Nós temos a planta, ela capta a energia da luz solar, pega o gás carbônico que está na atmosfera e pega a água no solo, ou capta a água da chuva, e vai produzir glicose, que é um tipo de açúcar, e gás oxigênio. Então, a glicose, que é um tipo de açúcar, é justamente o alimento que a planta vai consumir no momento da fotossíntese. Ela produz essa glicose e ela consome essa glicose como alimento. Já os demais seres vivos, eles vão precisar se alimentar de outros seres vivos para poder sobreviver. Então, as plantas produzem e são chamadas de produtores. Os animais que se alimentam das plantas são chamados de consumidores primários. Os animais que se alimentam dos animais que comem as plantas são chamados de consumidores secundários e assim sucessivamente. A gente vai ter então consumidores terciários, até chegar nos fungos e nas bactérias, que são os animais decompositores, que são aqueles animais que a gente diz que vão destruir a matéria orgânica. Então, quando um ser vivo morre, as pessoas dizem, a terra vai comer. A terra, nesse caso, nada mais é do que um conjunto de bactérias e de fungos que destroem aquele ser vivo que morreu e devolve a matéria para o solo, decompõe a matéria orgânica. E nisso, esse fluxo de produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário, até chegar no decompositor, a gente vai chamar de cadeia alimentar. Então, tudo começa com o produtor, aquele ser vivo autótrofo que produz o próprio alimento. Chega do produtor, passa para o consumidor primário, que é um ser que consome vegetais, é um herbívoro. O herbívoro ele vai ser devorado por um carnívoro, ou seja, um animal que se alimenta de outro animal, que é um consumidor secundário, e o consumidor terciário vai ser aquele animal que vai se alimentar de outro animal carnívoro. Então, a gente tem níveis tróficos, tá? Dependendo da posição em que determinado ser vivo se encontre na cadeia alimentar, ele vai estar em algum nível trófico. Então, a planta, que é o primeiro ser vivo na cadeia alimentar, ele é o primeiro nível trófico. O herbívoro, que se alimenta da planta, é o segundo nível trófico. E o carnívoro, que é aquele que se alimenta do herbívoro, ele vai ser o terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Com isso, a gente tem o fluxo de energia que é passado adiante ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente tem a luz solar. Essa energia da luz solar é captada pelas plantas. As plantas consomem parte dessa energia e liberam de volta para a atmosfera. E passam o restante da energia através da
alimentação para os coelhos, que são animais que se alimentam das plantas. Esses animais recebem a parte da energia da planta e, quando são devorados por outros animais, passam essa energia para esse animal. Só que, à medida que a cadeia alimentar vai caminhando, essa energia inicial ela vai diminuindo. Então, o fluxo energético, que começa aqui com a luz solar, à medida que vai avançando na cadeia alimentar, ele vai diminuindo. Então, quem está na ponta da cadeia alimentar recebe muito menos energia do que quem está aqui no começo. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, seres humanos que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. E aí, dependendo do que esse ser humano for comer, ele vai estar em diferentes níveis da cadeia alimentar. Então, olha só, a gente tem o produtor, que é o milho, e ele serve de alimento para o rato. O rato está, então, no primeiro, aqui é o primeiro nível trófico, o rato está no segundo nível trófico. E aí a coruja, que se alimenta do rato, está no terceiro nível trófico. Primeiro, segundo e terceiro. A cobra também se alimenta do rato. E nesse caso a cobra também pode estar no terceiro nível trófico. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. O ser humano, se ele se alimentar diretamente do milho, ele vai virar o consumidor primário. Opa. Deixa eu repetir. Pronto, vai virar o consumidor primário. Aqui. Tá? Produtor, consumidor primário. Igual ao rato, nesse caso. E se ele for comido por uma onça, a onça vai ser justamente o consumidor secundário desta cadeia aqui. Porém, o ser humano, ele pode se alimentar de um bode, por exemplo. Então, neste caso, ao invés de ser o consumidor primário, o ser humano vai ser o consumidor secundário. Porque antes tem um bode como consumidor primário e aí o ser humano depois como consumidor terciário. E nesse caso, se a onça pintada vier a comer o ser humano, ela não vai ser consumidor secundário, vai ser consumidor terciário, seguindo a setinha verde. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, a posição de um determinado animal que se alimenta tanto de plantas quanto de animais, ele pode mudar ao longo da cadeia alimentar. Aqui só evidenciando que a onça também pode comer o bode. A raposa também pode comer o bode, tá? Então, gente, aqui nós temos vários tipos de níveis tróficos. Quando nós temos várias cadeias alimentares juntas, nós não chamamos mais de cadeia alimentar, nós chamamos de teia alimentar, porque são várias cadeias e vários níveis tróficos que estão ali presentes. Então, aqui nós temos a alteração da cadeia alimentar. O que seria, por exemplo, o caso de poluição, contaminação da água, do ar, do solo, que podem ser prejudiciais ao longo da cadeia alimentar. De que forma? Então, em um ambiente muito poluído, certas substâncias, se elas forem encontradas em alta quantidade, elas podem ser prejudiciais aos seres vivos e até mesmo causar a morte de alguns organismos. Em certos casos, acontece das substâncias se acumular no corpo do organismo, no corpo daquele ser vivo, e no momento que esse ser vivo serve de alimento para outro ser vivo, essas substâncias se acumulam no corpo desse outro ser vivo que comeu aquele animal. Então, as substâncias tóxicas, elas acabam sendo passadas ao longo da cadeia alimentar. Então, olha só esse exemplo.
Substâncias contaminantes, elas podem se acumular dessa forma. Então, tem aqui água contaminada, substâncias tóxicas. Aí tem algas, que são plantas aquáticas que se alimentam, se produzem produzem o próprio alimento, mas elas vão usar a água contaminada, a luz do sol, a água contaminada, o oxigênio, e aí elas adquirem as substâncias contaminadas para o corpo delas. Animais microscópicos que se alimentam dessas algas acabam adquirindo a substância contaminada para o corpo deles. E vocês vão reparando, olha aqui, a caveirinha, ela está aumentando. Por quê? Esses animais aqui, eles são maiores, então eles têm mais células. Consequentemente, a substância vai se espalhar por todas essas células. Quanto mais células, mais substância contaminada aquele corpo vai ter. E aí a gente tem peixinhos pequenos que vão se alimentar desse zooplâncton e vão acumular as concentrações de substâncias tóxicas no corpo. Peixes grandes vão comer esses peixes pequenos e vão acumular as substâncias, até chegar aqui no final, que são os seres humanos. Então, gente, quanto mais longe da cadeia alimentar, nesse caso, mais substâncias tóxicas um corpo pode receber. Então, aqui, ó, uma notícia que saiu na mídia sobre mercúrio no rio. 4 rios do Amapá têm peixes com nível elevado de mercúrio, aponta estudo. Então, olha só, um estudo identificou 4 rios no Amapá com elevado nível de mercúrio. A contaminação foi confirmada pela análise de amostras de espécies de peixes coletados nas regiões. O teor de mercúrio foi 22 vezes maior que o recomendado para o consumo humano em uma espécie coletada pelos pesquisadores, ou seja, 22 vezes maior que o recomendado para o consumo. Então, uma pessoa que consome um peixe que tem uma alta quantidade de mercúrio, ela está adquirindo mercúrio para o corpo. E esse mercúrio é um metal pesado que faz mal, ele pode até fazer uma pessoa morrer, dependendo da quantidade. Então, liderado por uma equipe do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o estudo apontou alta concentração de mercúrio nos rios Amapari, Araguari, Oiapoque e Jari. Então, imagina os peixes desses rios. Estão todos contaminados. Então, como é que esse mercúrio foi parar lá? Geralmente acontece pela extração de ouro. Então, o povo vai lá cavando nas minas e aí deixa aquela rocha frágil. Quando a chuva vem, sai levando as substâncias tóxicas para dentro do rio. Então, olha só esse depoimento aqui. Para os ribeirinhos que comem peixe praticamente todo dia e que têm uma dieta basicamente representada por proteína de peixe, é um dado preocupante. Talvez esse valor seja alto demais para o consumo no nosso estado, comentou a doutora em zoologia do IEPA, Cecília Gama. Então, assim, a cientista olhou, viu que tinha uma alta quantidade de mercúrio nesses peixes, e o povo que come esses peixes provavelmente está adquirindo mercúrio para dentro do corpo. Isso é algo extremamente preocupante, gente. Então, isso aqui, a poluição, ela é uma forma de alterar a nossa teia alimentar. Outros desastres, por exemplo, como o acidente em Mariana e Brumadinho, ano passado, também levou uma série de minérios e metais pesados para dentro do rio. Então, muitos peixes morreram. E os que não morreram estão lá ainda absorvendo essa substância tóxica, porque demora para sair do corpo do rio, demora anos para sair dali. Então, até hoje, nós temos substâncias contaminadas presentes nesses rios. Uma outra forma de alteração da teia é quando há alteração na população de algum ser vivo. Então, aqui, ó, no desastre de Mariana em 2016, por exemplo, muitos animais morreram. Entre eles, várias espécies de sapos. E o que é que sapo come? Mosquito. Se não tinha sapo para comer esses mosquitos, a população de mosquitos subiu absurdamente. Então, eu até esqueci de colocar aqui. Os sapos, por sua vez, se alimentam de mosquitos que, por sua vez, como não tinham predadores, não tinham seus predadores,
aumentaram em número na população. E o que aconteceu, gente? Logo depois houve surto de febre amarela no Sudeste. Na região Sudeste, vocês devem lembrar disso, assim, mais ou menos em 2017 teve esse surto de febre amarela. Por quê? A febre amarela, assim como a dengue, ela é transmitida por mosquitos. Só que, como morreu muitas espécies de animais, os mosquitos não estavam sendo comidos pelos sapos, por exemplo. Então ficou aquele monte de mosquitos sem controle, foi só se reproduzindo, não tem quem coma esses mosquitos, vai só aumentando. E aí, outra coisa, o mosquito da febre amarela, ele era um tipo de mosquito que era encontrado só em mata fechada. Mas nós, seres humanos, estamos desmatando cada vez mais. Consequentemente, se não tem mata para esses mosquitos, eles vão para a cidade. E se eles estão infectados com vírus, a gente vai ter surtos de febre amarela de vez em quando, toda vez que a população de mosquitos aumentar. Então, essa é uma outra forma de alteração na teia alimentar. Essa aqui é a nossa aula, eu vou deixar gravada para vocês. Beijos e até a próxima.